Olá pessoal, nessa segunda parte, a respeito de circunferência, a gente vai estar utilizando a equação para algumas coisas. Normalmente, a equação, normalmente não, a equação é uma sentença matemática que descreve o objeto geométrico que a gente está estudando. No caso da circunferência, a gente pensa que se não houvesse a equação, não tivesse esse ente matemático, essa sentença matemática, difícil, impossível da gente estudar todas as particularidades da circunferência, tendo em vista que ela tem infinitos pontos. Para ter infinitos pontos, a gente nunca vai conseguir determinar todos os pontos, nem as suas particularidades. Então, para a gente verificar isso, uma das coisas que a gente costuma verificar é se um ponto pertence ou não a uma equação. E isso a gente vai ver agora com esse exemplo que eu preparei para vocês. Se nós observarmos esse exemplo aqui, nós temos uma equação aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 4. E a partir dessa equação, eu vou verificar se esse ponto A pertence à equação, se esse ponto B pertence à equação. Quer dizer, pertencer à equação significa pertence àquela trajetória da circunferência. Então, quer dizer, pertence a isso aqui, Ele está em cima dessa trajetória da circunferência ou não? Ele está na parte de fora ou ele está na parte de dentro? Então, essa é uma das primeiras aplicações que a gente verifica, ou que a gente estuda. Verificar se os pontos pertencem à trajetória ou pertencem à circunferência ou não. Para a gente verificar isso, aqui a gente tem dois pontos, a gente vai fazer a verificação de ambos, é um processo muito simples, O que consiste esse processo? Esse processo consiste, aqui eu vou verificar para o ponto A, e aqui o ponto A é 1 e 3, e aqui eu vou verificar para o ponto B, e o ponto B é raiz de 3 e 0 não, raiz de 3 e 1, vamos colocar assim, Raiz de 3 e 1. E aqui 0 e 3. Beleza. 1 e 3 e raiz de 3 e 1. Então, beleza. A equação é essa. Qual que é o procedimento? Substituir esses pontos na equação. Lembrando que esse ponto, sempre a primeira coordenada é relativa ao deslocamento em x e a segunda é relativa ao deslocamento em y. Aqui, a mesma coisa. Então, o que nós temos? A equação do tipo x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 4. O x é 1, o y é 3, é igual a 4. 1 ao quadrado é 1, mais 3 ao quadrado é 9, Então, nós temos que 10 não é igual a 4. 10 é diferente de 4. Se 10 é diferente de 4, a gente não tem igualdade aqui, a gente já conclui, Olha, o ponto A, ele não pertence a... Vou chamar essa circunferência aqui de π, mas poderia dar um outro nome, π. Ele não pertence à circunferência π. Agora, e o ponto B? O ponto B a gente vai verificar também, A mesma coisa, x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 4. No lugar do x, a gente vai substituir por raiz de 3. No lugar do y, a gente vai substituir por 1, que é igual a 4. Então, raiz de 3 elevou ao quadrado, ficou 3. 1 elevou ao quadrado, ficou 1, que é igual a 4. Então, aqui a gente teve 4 igual a 4. Esse ponto aqui, B, o ponto B, ele pertence à circunferência. Ele é um ponto que pertence à circunferência, Enquanto o ponto A, enquanto o ponto A não pertence à circunferência. Vamos concluir, B pertence à circunferência π. E A não pertence. Aí vem aquele quesito, A gente encontrou um número aqui, ele é maior ou menor que o raio? Bom, ele é maior que o raio. Por quê? Porque 10 é maior que 4, 10 é maior que 4.
Isso quer dizer o quê? Que a distância, né, do ponto central até o ponto A é 10. Isso quer dizer, né? Isso quer dizer aí, ó, raio. Esse aqui é o ponto central, vou chamar de O agora, né? Isso quer dizer que esse ponto A, ele está para fora aqui da circunferência, né? E o B? O B é outra situação, né? Ponto B, ó, o raio aqui, ele está exatamente, aqui é uma representação, né? Mas ele está exatamente em cima, né, da trajetória da circunferência, ele pertence à circunferência. E se esse cara aqui, ó, se esse cara aqui, esse 10, ele fosse a gente resolvesse aqui, encontrasse um número menor que o 4. Se a gente encontrasse um número menor que o 4, né, se a gente chegasse assim em alguma coisa, sei lá, 3, 2, 1, 1 quinto, né, então quer dizer, esse A ia estar na parte de dentro da circunferência. Então, como a gente encontrou maior, A externo à circunferência. Se a gente encontrasse esse cara menor, A é interno à circunferência. Em nenhum dos casos A pertence à circunferência. Único e exclusivamente. A só pertence à circunferência quando a igualdade aqui ela é verdadeira. Tranquilos?